Bom, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero aqui nesse exato momento dar conhecimento mais uma vez aqui ao plenário do Senado Federal e ao Brasil, especialmente ao nosso Nordeste querido, que agora, nos próximos dias 19 e 20, senador Capi, precisamente segunda e terça da próxima semana, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que é presidida por mim, vai realizar visitas técnicas às obras de transposição nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e no Rio Grande do Norte. Sendo que tanto no Rio Grande do Norte como na Paraíba, além das visitas técnicas, nós vamos realizar atos e audiências públicas. Essa jornada de audiências públicas sobre a obra do São Francisco, ela foi aprovada ainda no dia 5 de abril, na Comissão de Desenvolvimento Regional, quando lá nós fizemos uma importante audiência pública, quando contamos com a presença do ministro da Integração Nacional, Eder Barbalho, autoridades eclesiais da Igreja Católica do Nordeste, todos empenhados em dar celeridade às obras de transposição, bem como também tivemos a presença, naquela ocasião, de representantes das Assembleias Legislativas do Rio Grande do Norte e da sociedade civil organizada. Pois bem, o objetivo da Caravana das Águas, que é a programação que nós vamos fazer nos dias 19 e 20, segunda e terça-feira da próxima semana, essa Caravana das Águas, que é como batizamos as visitas e as audiências públicas que faremos na semana que vem, tem o objetivo de fiscalizar tanto o andamento das obras físicas do Eixo Norte, que vai permitir que as águas do Velho Chico finalmente cheguem aos sertões paraibanos e do Rio Grande do Norte, como também acompanhar, fiscalizar as obras sociais derivadas do projeto de integração do São Francisco. Mas, acima de tudo, a Caravana das Águas, como assim foi batizada, ela tem o papel mobilizador, papel de conscientizar a sociedade civil sobre a importância e a necessidade de pressionarmos o governo para que essa obra seja retomada, para que tenhamos, portanto, a continuidade dessas obras, uma vez que elas estão paralisadas desde junho do ano passado. E a paralisação dessa obra, chamado Eixo Norte, lá do São Francisco, ela traz um prejuízo incalculável para os 4 estados do Nordeste que serão beneficiados com as águas do São Francisco. E o meu estado, o Rio Grande do Norte, seguramente é um dos mais prejudicados, porque se essa obra não for concluída, repito, o Rio Grande do Norte simplesmente ficará excluído do mapa do São Francisco, o que seria uma tragédia, né? Assim como o Ceará também. Digo isso porque parte das águas já adentrou na Paraíba, lá por Monteiro, lá também em Pernambuco, mas o Rio Grande do Norte, nós não temos nenhum sinal ainda das águas do São Francisco, do ponto de vista de garantia da sua chegada lá ao Rio Grande do Norte, assim como o Ceará. Isso por quê? Porque o chamado Eixo Norte é uma obra pequena, foi paralisada em função de problemas de natureza judicial. Quando o ministro esteve aqui no dia 5 de abril, o ministro tinha uma visão muito otimista de que esses problemas estavam sendo equacionados. Achava ele que o mais tardar em 15 dias, esses problemas, repito, de natureza judicial, em decorrência do processo licitatório, seriam equacionados e a obra seria retomada. O fato é que o tempo passou. E hoje é 13 de junho e até o presente momento, simplesmente, a obra continua paralisada. Aliás, nesse exato momento, já fruto de toda essa luta nossa, na Comissão de Desenvolvimento Regional, o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, em boa hora, convidou os governadores e estão se reunindo agora
pelo menos é o que está previsto com a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, né, quando vão tratar, né, de fazer um apelo ao Supremo para que tenha uma saída de natureza técnica, é evidente que com devido amparo jurídico, para que a obra seja retomada. Então, eu quero aqui, portanto, dizer que nessa programação agora, 19 e 20, nós vamos contar com a participação de parlamentares das bancadas federais dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e do Ceará. Evidentemente que toda a bancada federal, não só dos senadores, mas dos parlamentares federais dos 4 estados, já foram devidamente convidados e esperamos que tenhamos uma boa representação, tanto da bancada federal do Rio Grande do Norte, como dos demais estados. Assim como também os representantes legislativos estaduais, municipais e prefeitos. Está em curso todo um processo de mobilização, a Assembleia Legislativa lá do meu estado, Rio Grande do Norte, na pessoa do deputado Fernando Mineiro e outros, tem participado intensamente de todo esse movimento pró-retomada do Eixo Norte, a obra do São Francisco, que vai levar as águas lá para o Rio Grande do Norte e para os demais estados. A Assembleia Legislativa da Paraíba, através do deputado Jeová e outros que também estão participando intensamente desse movimento pró-retomada lá do Eixo Norte, bem como também fizemos o convite aos legislativos do Ceará e de Pernambuco. Os municípios também, caravanas de vereadores estão se organizando para participar da Caravana das Águas. Os prefeitos, os representantes das universidades, da sociedade civil organizada, como trabalhadores rurais, empresários, a OAB, a presença importante do Comitê de Bacias Hidrográficas lá do Rio, Açu, Piranhas, enfim. Toda uma mobilização está em curso, repito, para que tenhamos uma audiência de caráter suprapartidário, uma audiência extremamente representativa, recolocando na agenda, repito, a importância da conclusão da obra do São Francisco. As reuniões itinerantes que vão ser realizadas pela Comissão de Desenvolvimento Regional, conforme já falei, têm caráter suprapartidário. Essas obras vão beneficiar milhões de pessoas no meu estado, na Paraíba e no Ceará, que ainda não foram alcançadas pelas águas do São Francisco. As reuniões itinerantes serão essenciais para acompanharmos todos os desdobramentos das obras na vida dos cidadãos de cada estado. No início desse ano, quem não se lembra, o governo legítimo que aí está fez um alarde quando da inauguração das obras do Eixo Leste, lá da transposição do São Francisco, que possibilitaram a entrada das águas do Velho Chico ao estado de Pernambuco e em parte da Paraíba. No entanto, volto aqui a colocar, apesar dos governos Lula e Dilma terem finalizado mais de 90% das obras da transposição, ainda falta cerca de 5% das obras do Eixo Norte, de um total de 260 quilômetros, para que as águas do Velho Chico finalmente cheguem ao estado da Paraíba e, por consequência, ao meu estado, o Rio Grande do Norte, garantindo a perenização do rio Piranhas. Quero aqui colocar ainda, senhor presidente, que tanto na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte, as águas do Eixo Norte servirão para perenizar o rio Piranhas. A finalização das obras, que se encontram sob júdice, resolveriam imediatamente o problema de quase 500 mil de pessoas só no meu estado, o Rio Grande do Norte, que vive lá na querida região do Siridó. Nós já temos bons reservatórios no Rio Grande do Norte, como é o caso da barragem Engenheiro Armando Gonçalves, com 2,4 bilhões de metros cúbicos, o que seria suficiente para abastecer boa parte dos municípios do Rio Grande do Norte. O problema é que o clima semiárido, que facilita a evaporação, aliado a quase 6 anos de seca, fez com que essa barragem hoje opere, senador José Medeiros, com 19% apenas de sua capacidade total. Isso significa que as populações de 34 municípios sofrem com a escassez, rodízio e em colapso de água para beber. Isso sem falar na produção agrícola,
porque uma das grandes vocações do Rio Grande do Norte é exatamente a agricultura irrigada. Nós temos condições bem melhores do que a Califórnia, por exemplo, se nos derem condições de produzir. A região do Pataxó, famosa pela atividade de fruticultura, vem sofrendo com sua principal atividade econômica, utilizando perfuração de poços para manter a produção das frutas. Então, eu quero aqui dizer que o São Francisco, que era um sonho que vivia apenas no imaginário do povo nordestino, desde os tempos de Dom Pedro II, e que só foi possível com a posse do Lula, do presidente Lula e posteriormente com o governo da presidenta Dilma. O que é que nós esperamos agora? É que o governo que está aí conclua. É isso exatamente que nós esperamos, porque, repito, falta apenas o quê? 4%, 5% da obra. Lembrando aqui, só mais um pouquinho, senador Medeiros, para concluir, lembrando aqui que o Eixo Norte, a conclusão da obra do Eixo Norte, que vai fazer com que as águas adentrem primeiro no Rio Grande do Norte via São José Piranhas. Depois, nós também temos que construir o chamado ramal do Apodi, que será uma outra entrada por onde as águas do Velho Chico chegarão, contemplando mais de 60 municípios da região lá do Oeste, do Alto Oeste e do Médio Oeste. E aí sim, contemplando todo o Rio Grande do Norte. Por isso que termino aqui esse registro, mais uma vez, em nome da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo que presido nessa casa, conclamando, convocando e convidando a todos e todas, os legislativos no plano federal, municipal, estadual, as igrejas, a sociedade civil, os governos, para que nós possamos fazer uma agenda extremamente propositiva nesse próximo dia 19 e dia 20, segunda e terça-feira. Lembrando que na segunda-feira, senador, sairemos lá de Terra Nova, Pernambuco, onde a obra exatamente parou. De lá seguiremos para Jati, no Ceará, e terminaremos no final da tarde da segunda-feira, num grande ato em Cajazeiras. O governador Ricardo Coutinho, inclusive, já confirmou presença. Na terça-feira, encerraremos a Caravana das Águas no Rio Grande do Norte, fazendo uma audiência pública em Pau dos Ferros, durante a manhã, quando vamos, inclusive, também debater a importância e a necessidade do ramal do Apodi, e encerraremos a chave de ouro com as bênçãos da igreja na cidade de Caicó, o município polo do Siridó. Então, fica aqui, repito, a nossa conclamação para que essa agenda cumpra o seu papel mobilizador de convocar a sociedade civil e, legitimamente, a gente pressionar o governo federal para que encontre uma solução técnica, mas o que nós não vamos aceitar de maneira nenhuma é que a obra do Velho Chico, iniciada pela visão estadista do presidente Lula e praticamente concluída pela presidenta Dilma, não tenha a sua conclusão em definitivo. Obrigada.